Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa semana, que é a semana 4 do PET volume 6, a gente vai entender o que é uma planificação de um sólido geométrico, ok? Bom, então vamos lá. A gente tem o seguinte, pessoal, que a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Então vejam aqui, pessoal, que a gente tem aqui um prisma hexagonal, certo? E aqui um cilindro. Vejam que a planificação desse prisma hexagonal é dado dessa forma aqui. Por que é dado dessa forma? Vejam que como é a definição de uma planificação de um sólido, pessoal. É a apresentação de todas as formas que constituem a sua superfície. Quais são as formas que constituem a superfície de um hexágono? São de um prisma hexagonal. São dois hexágonos, certo? Que formam a base desse meu prisma, o hexágono de cima e o hexágono de baixo. E um retângulo para cada um dos lados do hexágono, certo? Então a gente tem o quê? Quantos retângulos? 6, ó. Um aqui, certo? Outro desse lado aqui, ok? Esse aqui, ó. O terceiro é esse aqui de trás. Quarto é esse daqui. O 5 é esse daqui, certo? E o sexto é esse aqui da frente, certo? Então vejam que, como foi dito, é a apresentação de todas as formas que constituem a superfície do plano. Então, para mim planificar isso daqui, eu tenho que apresentar todas as formas que constituem a superfície desse meu prisma, que é o prisma hexagonal. Quais são todas as formas que constituem a superfície desse meu prisma? São 2 hexágonos e 6 retângulos. E também, pessoal, não é de qualquer forma, não é apenas você pegar essas oito figuras planas e colocar de qualquer jeito. Você tem que, para você planificar isso aqui, você tem que fazer de tal forma que você consiga, a partir disso daqui, voltar nessa figura. Tá? Então vejam que se você enrolar aqui os retângulos e abaixar esse hexágono e levantar esse hexágono aqui, você volta nessa figura, certo? Então aqui, e como é que é a planificação de um cilindro, pessoal? Como foi dito, que para você fazer a planificação de um sólido geométrico, você tem que apresentar todas as formas que constituem sua superfície em um plano. Então vejam aqui quais são as superfícies que constituem esse meu cilindro. Você vai ver que a superfície que compõe esse cilindro aqui são dois círculos, certo? Os círculos das bases de cima e da base de baixo, certo? E por um retângulo. Ah, professor, por que um retângulo? Imagine aqui que se você pegasse uma tesoura e cortasse daqui até aqui. Essa figura que você vai obter no 2D é um retângulo, certo? Quando você pega uma tesoura e corta isso daqui e abre essa lateral aqui do prisma, você obtém um retângulo. E veja que não é de qualquer forma que a gente coloca aqui. Eu não vou colocar a bolinha aqui e a bolinha aqui. Não, certo? Porque quando você enrolar aqui, ó, essas bolinhas vão ficar onde? Você não vai rolar elas para cá, certo? Elas têm que ficar em suas respectivas posições. Se esse círculo aqui está em cima, esse círculo deve ficar em cima aqui da parte do retângulo. Da mesma forma, esse círculo de baixo. Se esse círculo está embaixo aqui da superfície lateral, ele tem que ficar embaixo aqui desse retângulo. Ok? Então, pessoal, com apenas essa noção aqui, vocês vão conseguir responder todas as questões que seguem na aula de hoje. Certo? Bom, no exercício dessa semana, que é a semana 4. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver esses exercícios. Ok? Bom, questão número 1. Está dizendo o seguinte, pessoal. Esta figura representa a planificação de uma figura tridimensional. A figura tridimensional que tem essa planificação é, e daí essas 4 alternativas, certo? Será que essa figura aqui, quando você monta ela, você transforma ela, você monta ela em 3 dimensões, ela é uma pirâmide hexagonal? Não, pessoal, porque uma pirâmide tem apenas uma base, certo? E uma ponta. Vejam que essa figura aqui tem quantas bases? Tem 2 bases. Lembrando, pessoal, que vejam que esse tem 2 hexágonos aqui, então, portanto, não pode ser uma pirâmide, certo? É um prisma hexagonal? Bom, sim, certo? Por que é um prisma hexagonal, pessoal? Porque a gente tem
Quando a gente monta isso daqui, a gente vai obter duas bases, certo? Duas figuras planas que são congruentes entre si, que são esses dois hexágonos, e eles vão ser paralelos. Quando você abaixa esse aqui, quando você traz esse aqui rente a essa aresta e esse aqui rente a esta, essas duas figuras vão ficar paralelas, porque esse lado é paralelo a esse, certo? E eu sei que um prisma é formado por duas figuras poligonais congruentes, que são paralelas entre si, que no caso aqui são representadas por esses dois hexágonos, e a superfície lateral é formada por quê? Por paralelogramos, que estão representados aqui por retângulos, certo? Então, portanto, isso daqui é um prisma hexagonal, ok? Letra C. Poderia ser um prisma pentagonal? Não, pessoal. Por que não pode ser um prisma pentagonal? Porque as bases desse sólido aqui, que está planificado, são hexágonos, certo? E por que não pode ser uma pirâmide pentagonal? Primeiro, porque tem duas bases. E segundo, que a base é um hexágono, certo? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa correta da número 1 é a letra B, ok? Bom, vamos aqui para o próximo. Está dizendo o seguinte, na figura está representado um cone circular reto, fechado embaixo, ok? Uma planificação desse cone está representada em, e daí as alternativas para a gente. Então, está perguntando para a gente, qual dessas opções aqui é uma planificação desse meu cone, ok? Bom, pessoal, o que a gente sabe sobre planificação? A planificação de um sólido é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões, certo? Você vai ver que por que a A não corresponde a essa descrição aqui, certo? Porque quando você planifica essa estrutura, o que a gente obtém, pessoal? A gente obtém um único círculo, certo? E imaginem aqui o que acontece quando você corta esse cone aqui para planificar ele, certo? Você obtém um setor circular, certo? O que é um setor circular, pessoal? É algo parecido com isso daqui, ó, certo? Muitos podem pensar que é um triângulo, mas um cone reto como esse daqui, pessoal, não pode ser um triângulo. É um setor circular. Quando você corta essa região aqui por uma tesoura e abre ela, você obtém um setor circular, certo? Então, por isso que não pode ser a letra A, certo? Pessoal, a letra B pode ser? Pode. Por quê? Porque a gente tem um círculo, que é o círculo da base, certo? E a gente tem um setor circular, que é a área da superfície lateral desse cone, certo? Então, a gente já determinou que é a letra B. Por que a letra C não é? Porque apesar da gente ter um setor circular e um círculo na base, está falando que tem um outro círculo aqui na ponta, que não existe, certo? Um cone tem apenas uma única base, portanto, não pode ser a letra C. E a letra D não é. Veja que quando você tenta transformar isso aqui num cone, não dá certo. Se você vai juntar essa parte com essa parte, vai ficar um vão aqui embaixo, certo? Com uma ponta para baixo, e esse círculo aqui vai ficar na ponta aqui de cima, sem forma nenhuma de você colocar ele lá na parte de baixo, certo? Lembrando, pessoal, que, por exemplo, a letra D a gente viu que não está errada, certo? Se esse círculo tivesse aqui também, ó, aqui nessa ponta aqui, e não aqui embaixo, ele não poderia ser considerado uma planificação, certo? Porque para ser planificação você tem que partir disso daqui e voltar nisso. Se o círculo está aqui em cima, não tem como você pegar o círculo e passar ele aqui para baixo, ok? Então, vejam que a única alternativa correta é a letra B. Ok? Bom, número 3. Mesma situação que a gente está trabalhando com um cilindro. Então, considere um cilindro de base circular, certo? As figuras a seguir podem ou não ser planificações desse prisma. Então, pede para a gente verificar isso. A gente tem 3 situações aqui. A1, A2 e A3. Certo? E está falando o seguinte, as afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, elas podem ou não ser planificação desse cilindro aqui. Pessoal, vocês vão ver que a única opção que pode ser planificação desse cilindro é a número 1. Por quê? Porque como a gente sabe que a planificação de um sólido é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões, você vai ver a única que a gente consegue
transformar a partir da planificação e voltar no sólido é a número 1. Aí você pode pensar, ah, professor, mas a número 2 também tem todas as formas que constituem a superfície desse cilindro, realmente. Por que que tem? A gente sabe que a superfície lateral de um cilindro é um retângulo, certo? E com duas bases circulares, certo? Mas vejam que da forma como ele está apresentado aqui, pessoal, eu tenho dois círculos na parte de baixo. E não é o que acontece. Eu tenho que ter um círculo na parte de cima e na parte de baixo. Portanto, a segunda não pode ser. A primeira está correta. E por que que a terceira não é uma planificação desse meu cilindro? Porque é o seguinte, pessoal, a gente não tem essa figura aqui como superfície do cilindro. Se você tentar montar isso daqui e voltar num cilindro, você vai ver que essa figura aqui você não consegue montar um cilindro com isso, certo? Então, pessoal, a única alternativa que pode ser planificação, a única dessas afirmativas aqui que podem ser planificação desse meu cilindro é a número 1. Portanto, a única que é verdadeira é a número 1. Então, a gente tem que a alternativa que corresponde a essa conclusão, que a primeira pode ser, a segunda não, e a segunda e a terceira também não, é a letra C. Verdadeiro, falso, falso. Ou seja, isso aqui é uma planificação do cilindro, isso aqui não é, e isso aqui também não é. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Então, está dizendo aqui, pessoal, considere um prisma regular de base pentagonal. As figuras a seguir podem ou não ser planificações desse prisma. Pede para a gente verificar aí. Então, a gente tem essas três planificações aqui, essas três figuras aqui, e está perguntando quais delas podem ser planificações desse meu prisma. Bom, pessoal, para ser planificação, o que a gente tem que ter? Que essas figuras têm que apresentar todas as formas que constituem sua superfície em um plano, certo? E não só isso, você tem que, a partir delas, conseguir voltar no prisma anterior, certo? Você vai ver que as únicas alternativas que podem fazer isso é a número 1 e a número 2. Ah, professor, mas aqui na terceira a gente também tem todas as formas que constituem a superfície desse meu prisma, que é formado por dois pentágonos, certo? E o que? 5 retângulos, certo? Mas vejam que na terceira, pessoal, os dois pentágonos estão na parte de cima. Não tem como você montar esse cilindro a partir dessa forma aqui, porque você vai ter duas bases na parte de cima, certo? Embaixo ficando vazio, né? O que não pode, ok? Então, os únicos que você consegue montar esse cilindro pentagonal aqui é com essa figura e essa daqui, certo? Você vai ver que se você enrolando aqui os retângulos para fazer com que esse lado chegue aqui e abaixando esse pentágono e levantando esse, você vai ver que as únicas opções que vocês têm para fazer isso, para voltar no cilindro, no prisma pentagonal, é dessas duas formas. Qualquer uma dessas duas formas você conseguiria voltar aqui nesse cilindro. Então, pessoal, vejam que esse aqui é uma planificação do cilindro, esse aqui também é, e esse aqui não. Então, a alternativa que corresponde a essa situação é quem? É a letra B. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Isso daqui não é a planificação desse cilindro, ok? Bom, pessoal, então com isso eu resolvi com vocês as 4 primeiras questões aí dessa semana, certo? Vejam que a gente não precisou de nenhum raciocínio mais elaborado para resolver elas, bastava a gente saber o conceito que a gente viu na aula de hoje, certo? Para poder responder essas questões, ok? Então, foi bem tranquilo. Então, eu respondo para vocês as próximas questões nas próximas videoaulas. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!